Agora são 2 horas e 30 minutos em ponto, hein, ó, cravadinho. Já estamos fazendo também a transmissão ao vivo, através do nosso Instagram. Nosso visitante já está aqui nos estúdios da rádio. Claro, tomando também todos os cuidados com relação ao distanciamento social, que é importantíssimo, tá? Já higienizamos tudo aqui? Tá à vontade, Caetano? À vontade. Já tomou aquela aguinha tranquila? Já. Já? Que bom. Almoçou? Sim, com certeza. Então tá bem cuidado. Bom, qual que é esse momento? Uma vez por semana, pelo menos, nós procuramos aqui um assunto, uma pauta, né? E essa pauta, este assunto, sempre tem que ser relevante ou de alguma situação que está acontecendo, ou algum caso que precisamos de algum especialista, né? É isso. E hoje nós iremos falar, então, a respeito da declaração de imposto de renda. O porquê disso? Já estamos aí para fazer essa declaração com pessoa física, certo? E aí, você faz sozinho, não faz, se já declarou ou não? É claro que quem vai responder todas essas perguntas é o Caetano Santos, que é um dos responsáveis e representante também da contabilidade CWM. Boa tarde, Caetano. Boa tarde, Tonis. Ótima tarde. Bom, a primeira pergunta como é que eu faço para declarar o imposto de renda? E quem precisa declarar o imposto de renda? Inicialmente, o imposto de renda, o prazo é do dia 1º de março, já iniciou, e ele tem o prazo final às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril. Certo. Tá? Para declarar, é necessário acessar o site da Receita Federal e baixar o aplicativo. Né? O aplicativo pode ser também realizado via celular, né? Nas plataformas digitais. E é necessário, para quem vai fazer o imposto de renda, receber acima de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. Esse é o primeiro critério. Existem outros também, que é para quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Sim. Né? Produtores rurais, que recebeu acima de R$ 142.798,50. Existem algumas outras atribuições também para quem precisa declarar, né? Que pode ser consultado direto no site da Receita Federal. Certo. E qual que é o valor mesmo que você mencionou? Tem que ser exato assim, cara? Exato. R$ 28.559,70. Acima disso é considerado rendimento tributável e a pessoa está obrigado a entregar o imposto de renda. Certo. E você comentou também a respeito do aplicativo, então qualquer um pode baixar o aplicativo e pode fazer pessoalmente? Como é que é essa questão, esse critério? Pode, ele pode ser baixado nas plataformas ou via computador, notebook, né? Qualquer um pode estar elaborando. É importante observar, né, todas as regras, né, para não cometer alguma falha e cair na malha fina e prejudicar em relação à declaração, né? Mas qualquer um pode ser feito. Também ele pode contar com o apoio de um profissional de contabilidade, né, um contador, né? Não existe nesse momento aí um profissional melhor qualificado para poder ajudar, né, o contribuinte a fazer a declaração do imposto de renda. Sim, até mesmo porque se preencher alguma coisa através do aplicativo de errado, você tem que consertar. Se não consertar, vai afetar o bolso também. Estou certo ou estou errado? Não, está correto, né? É permitido a retificação, né, para quem já entregou até o dia 30 de abril e posterior a esse prazo, caso ela não tenha sido ainda objeto de análise por conta da Receita Federal, uma pré-malha fina ou malha fina, ela pode fazer a retificação a qualquer momento. Ah, certo. Agora, outra questão. Nunca declarei, e aí eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, enfim, mas também não declaro. Declaro como isento, né? Isso prejudica ou não? É importante observar hoje que não existe mais a declaração de isento. Mas a pessoa, ela não estando obrigada, baseado naqueles critérios que já foram mencionados, ela não precisa declarar. Mas eu quero declarar, eu posso? Pode declarar sem prejuízo algum. Sim. E aí, no caso, segue também a outra questão, né? Acabou declarando 10, 15 ou 20 anos e parou de declarar porque perdeu também o seu status financeiro, enfim, e aí já não deu mais importância para isso, né? Pode ser prejudicado também ou não? Ele só pode ser prejudicado se nesse período que ele não declarou, ele estivesse dentro das situações obrigadas à declaração. Né? Hoje a nossa lei permite que a Receita Federal fiscalize os últimos 5 anos do contribuinte. Sim. Então, caso ele estivesse obrigado e não declarou, ele teria que retroagir esses períodos para poder fazer a regularização do seu imposto de renda.
Certo. É bem delicado, então, algumas questões aí. Não dá para ser qualquer um, né? Não. Não. Tem gente que pensa assim, eu sou bom de matemática, eu tenho tudo aqui nos papéis e arquivado em casa, vou baixar o aplicativo, vou fazer e pronto, me dei bem. Quer economizar 100, 200 ou 300 reais, né? Exatamente. Acaba pagando imposto até mais do que isso. Maior, né? E não só pelo pagamento do imposto, mas sim o profissional de contabilidade ele pode auxiliar esse contribuinte a aproveitar alguns requisitos que a lei permite dedução e ele não saberia. Então ele pode também estar perdendo benefício, mesmo que ele preencha a declaração dele corretamente. Né? Ele pode não estar atento a todos os critérios que precisam serem observados lá. É que quando a gente pensa assim, declaração de imposto de renda, para alguns leigos ou até mesmo para algumas pessoas, a única coisa que pensa é, o governo quer saber o que eu tenho. O governo quer tomar o que eu tenho. Ou então, eu tenho que pagar mais impostos ainda. Então, na verdade, temos deveres e também direitos. É isso? Exatamente. Importante salientar que a declaração do imposto de renda, antes do preenchimento dela pelo contribuinte, a Receita Federal ela recebe as informações por diversas formas, né? Seja pelo empregador, seja pelo banco de investimento, pelo cartório de imóveis, pelo Detran. Então ela já monta um perfil, um dossiê desse cliente e ela espera que com a declaração do imposto de renda, que nós falamos que é o ajuste, tudo que aconteceu no ano de 2020 você precisa declarar agora, ele é um ajuste. Basicamente é um fechamento das informações que a Receita Federal já possui. Tá certo. Bom, para quem está conectado agora, acabou de ligar o nosso dial, nós estamos falando aqui sobre declaração de imposto de renda. Quem vos fala então é o Caetano Santos, o representante também da contabilidade CWM, tá? O WhatsApp já está liberado, tá, gente? Aí, ó, DDD 11 96593 8295, e aí você pode fazer a sua pergunta e se der tempo, tá? Inclusive, quem perder o nosso bate-papo, depois a gente vai jogar nas redes sociais também, até mesmo no canal do YouTube como podcast. E se você puder, participa agora, que aí no caso ele já vai responder uma das suas perguntas, tá bom? Tá, que mais? Outra pergunta aqui, ó. Quem pode ser dependente da pessoa? Ela tem que declarar esse imposto de renda também? Como é que é esse negócio? Os dependentes. Então, o dependente ele tem a opção, né, de fazer a declaração separada ou ele fazer em conjunto. Sim. Quem pode ser independente hoje? O seu companheiro, cônjuge, filhos, pais, avós, enteados, pessoas absolutamente incapazes, dentre outras situações. Uma vez que esse dependente entrar na declaração do titular, todo o patrimônio, toda a renda também precisa ser declarado. Então, vai existir as informações do titular da declaração e do dependente. Sim. Então, pode ser declarado separadamente ou também em conjunto. Aí precisa avaliar qual a melhor opção. Tá. Não existe uma obrigatoriedade de ser declarado em conjunto. Certo. E com essa pandemia, alguns também acabaram recebendo o auxílio emergencial, né? Teve gente que teve aí foi querer tirar proveito da situação. Exato. Né? Até eu comentei aqui com alguns dos ouvintes que participam aqui no nosso WhatsApp e falou assim, olha, eu até que peguei. Será que eu posso ser prejudicado com isso? Pode ou não, quando passar pela malha fina aí da declaração de imposto? Pode. Automaticamente esse ano, quando a pessoa for efetuar a declaração e ela recebeu esse auxílio emergencial e os rendimentos tributáveis dela ou dos dependentes ultrapassarem um valor de R$ 22.847,76... Nossa! É bem exato o número, né? Quando ultrapassar, automaticamente o programa já vai acusar que ela recebeu o benefício e que ela precisa fazer a devolução desse valor. Sim. Eu percebi que você falou exatamente até os centavos. Questão de se mudar um centavo, a lei muda ou a obrigação muda? É isso? Muda. Abaixo desse valor mencionado, a pessoa não vai ter essa obrigatoriedade de fazer a devolução do auxílio emergencial. Né? É importante salientar que essas informações, como ela provém do governo esse benefício, a pessoa precisa buscar essa informação dentro do site do governo para ter o informe de rendimento e declarar o valor correto. Não adianta ela tentar declarar um valor diferente só para poder não fazer a devolução. Isso o governo vai ter ciência e você vai cair na malha fina por conta disso. Nossa, aí acaba complicando mais ainda. Acaba complicando, né? Então o auxílio ele foi um benefício para poder auxiliar nesse momento de pandemia, no qual a pessoa pode ter recebido o auxílio e estar realmente necessitada, mas depois encontrou uma colocação de trabalho e no qual ela ultrapassou esse valor. Então a lei fala que você precisa devolver esse valor. Tá certo.
2021, esperando já praticamente 2022, né? Porque mais essa segunda leva da pandemia, todo mundo está desesperado. Exato. Né? Mas o que mudou em 2021, além dessa nova forma de viver e conviver com a pandemia? Falando aqui da contabilidade, com essa declaração do imposto de renda. Então, para nós, o que muda muito é a questão do auxílio emergencial. Né? É uma coisa nova que apareceu na declaração. É importante que a pessoa, quando ela for fazer isoladamente ou com o auxílio de um profissional, que ela faça a menção do recebimento desse auxílio. Né? Para que você tenha a melhor informação e possa declarar corretamente. Certo. Em termos de imposto de renda também, existiram algumas questões técnicas relacionadas à parte de certificação digital, no qual a pessoa já recebia uma declaração pré-preenchida pela Receita Federal e esse ano vai estar liberada a um maior grupo de pessoas essa declaração. Essas são as principais modificações que aconteceu no imposto de renda deste ano em relação ao ano anterior. Tá certo. Bom, o Antônio está acompanhando aqui também o nosso bate-papo. Ele está perguntando o seguinte: sempre quando ele faz compras, ele declara o número do CPF, né? Quando vai cruzar as informações com essa declaração de imposto de renda, ele tem ressarcimento sobre esse imposto? Como é que funciona isso? Não, para o imposto de renda não. Né? Quando ele informa o CPF, ele vai ter o benefício no estado de São Paulo em relação à nota fiscal paulista e alguns outros municípios relacionados a um benefício fiscal do município. Mas se falando em estado, por exemplo, vamos falar como São Paulo, ele tem um programa que é da nota fiscal paulista e ele vai estar fazendo o recebimento de uma parte do imposto que o comerciante paga pela venda do produto. Uma vez recebido esse percentual resgatado no site da nota fiscal paulista, ele vai ter o informe de rendimento e ele vai precisar declarar esse rendimento recebido no imposto de renda dele. Ah, sim, entendi. Então, lembrando que uma coisa da nota paulista é totalmente diferente da declaração de imposto de renda. Sim. São tributações divididas, ou seja, individuais, e que esse recolhimento também será calculado de uma forma diferente. Será. Né? O rendimento da nota fiscal paulista, ele é isento, ele entra na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, mas é importante informar. Uma vez que foi efetuado o resgate no portal da Nota Fiscal Paulista, ele declara no imposto de renda. Ele não vai pagar nada além disso, exceto que os rendimentos tributáveis dele tenha sido inferior a R$40 mil. Se for superior, ele passa a ser tributável. Certo. E como é que funciona essa restituição na declaração? Quando finaliza o prazo da declaração do imposto de renda, né, na própria declaração ali o contribuinte já tem informação se ele vai ter imposto a restituir ou a pagar. Né? Uma vez a restituir, que passar pelo processo de verificação da Receita Federal, automaticamente já vai ser creditado na conta do contribuinte. Existe um cronograma para essa restituição. E no mês de maio inicia-se o primeiro lote, que na maior parte das vezes é atribuído a aposentados, pensionistas, portadores de doenças graves, né? E alguns contribuintes também convencionais vai entrar nesse lote, mas existe um cronograma, mas aí o valor já é acreditado automaticamente na conta corrente do contribuinte. Entendi, mas aí tem um cadastro, tudo, quem faz isso também é a contabilidade? Já na própria declaração são informadas as informações bancárias e automaticamente já é acreditado. Pode ser informado, se for pelo contribuinte, ele mesmo informa esses dados, e se for pela contabilidade, ela vai estar fazendo. Entendi. Se não receber, fica para o governo. Aliás, se não resgatar. Automaticamente vamos se falar que hoje, automaticamente, quase todas as declarações elas já são restituídas porque você informa seus dados bancários. Se por algum motivo você não informou e você tem valores a restituir, esse valor vai ser direcionado ao Banco do Brasil. Sim. Então você precisa entrar em contato com o Banco do Brasil para poder fazer a restituição desses valores. Ou entrar dentro do site da Receita Federal, lá no ECAC, e fazer a solicitação de alteração de dados bancários. Caso o seu lote ainda não tenha sido processado, quando ele for, automaticamente já vai cair na sua conta. Caso não tenha sido, vai seguir essa regra do Banco do Brasil, que vai ficar disponível lá para saque. Entendi, perfeito. Tá, e só lembrando, quem precisa fazer uma consulta, nada melhor do que um especialista, né? Qualquer um não consegue entrar em sites ou adquirir todas essas informações e ter a resposta, se vai receber ou não vai, se tem restituição ou não. Exato. É importante sempre observar que um bom profissional, um contador, né, um contabilista aí pode auxiliar.
Dentro do site da Receita Federal existe um resumo, né, perguntas e respostas, mas muitas vezes as pessoas acabam se perdendo porque elas não são conhecedoras do processo. Sim. Então, nada melhor do que um contador para poder auxiliar essas pessoas nesse momento. Legal. Ó, mais uma pergunta aqui do ouvinte. A Maria Fernanda, ela está perguntando o seguinte, tá? Tem um imposto a pagar. Quando vencem as parcelas? Tá. O imposto, ele pode ser dividido em até 8 cotas, né, que são 8 parcelas. A primeira parcela, ela vence já no dia 30 de abril, último dia da declaração. Caso ela faça à vista, também vai ser essa mesma data. Importante observar que para todas as parcelas, a partir da primeira, é cobrada a variação da taxa Selic de pelo menos 1% de uma parcela para outra. Tem outra questão que você comentou do CPF ficar inválido. E se o dependente tiver o CPF inválido, mas vamos supor, eu não sei. Eu tenho minha filha, né? Eu já tenho, digamos, meus, 50 e poucos anos, a minha filha também, mas a minha filha não se atenta a isso e o CPF dela está inválido. Eu consigo fazer essa declaração e ela é minha dependente? Não, será necessário regularizar, entender quais são os motivos e efetuar a regularização do CPF. Sim, mas é mais fácil. Sim, mais fácil. Mais tranquilo, né? Enquanto está dentro do prazo da regularização do imposto de renda, é tudo muito tranquilo. Né? Hoje existem os portais que a Receita Federal disponibiliza para poder fazer a regularização dessas informações. Certo. É que dá um medo ou um receio quando você fala assim, você está inválido, seu CPF está inválido, não é? A gente fica meio acuado. E agora? Quem eu procuro? O que eu faço? Como é que eu faço? Ou o que eu fiz? Não é? Então, por isso que é importante, tá? Para você ouvinte que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, nós estamos falando então sobre declaração de imposto de renda e algumas questões que acontecem habitualmente, tá? Com pessoa física. Então, não é de empresa, tá? Pessoa física. Só para lembrar mesmo, a declaração vai até quando? 30 de abril de 2021. 30 de abril de 2021, ou seja, desse ano, tá? Gente, tá acabando o tempo, tá? O tempo passa que você nem vê. E aí, no fim, a gente entra nessa correria, nessa pandemia, e você quer resolver as coisas, no fim não consegue, e aí esquece de várias e várias coisas. Por isso que é importante contratar uma contabilidade ou um assessor, pessoas específicas para o assunto. Quem acaba imprimindo DARF? Como é que funciona? Geralmente não, atualmente temos aqui o emprego do futuro, Bolsa de Valores, investimento. E para emitir a DARF, como é que funciona tudo isso? Então, a DARF do Imposto de Renda, ela já é gerada dentro do próprio programa gerador. Tá? Estará disponível todos os meses, se ele for parcelado. Sim. A pessoa também pode utilizar outros mecanismos pela internet ou até mesmo o site da Receita Federal, lá na ABCAC, vai estar disponível todas as parcelas para poder fazer a impressão. Certo. E a DARF também é para pessoa física, né? Física. Se falando em imposto de renda. Sim, tá bom. Bom, os ouvintes aqui já participaram, todos esclarecidos? Perfeito. Tem algum recadinho, algum adendo das perguntas que fizemos e talvez não esclareceu, ou outra pontuação que gostaria de fazer sobre declaração de imposto de renda agora em 2021? Sim, gostaria sim de dar um lembrete, né? É muito comum as pessoas estarem um pouco perdidas, até mesmo é um momento turbulento, né, que estamos vivendo, e não saber quais são todas as documentações necessárias para fazer o imposto de renda. Então, aconselho com calma, né? Estamos na primeira quinzena, basicamente, aí de março, né? Nós temos ainda um mês inteiro de abril e mais essa segunda quinzena, que faça a separação dessa documentação, com calma, verifique. Caso ela for fazer o preenchimento da declaração, que confira todos os dados, porque qualquer centavo diferente, isso pode ocasionar uma malha fina, né? Atrasar cronograma de restituição e, de repente, você ter uma dor de cabeça em relação a isso. Então, faça com calma, leia. Tenha dúvidas, procure um profissional de confiança, de contabilidade, que ele vai poder te dar todas essas orientações e que o prazo de imposto de renda seja finalizado aí, se Deus quiser, da melhor forma, né? Sem maiores transtornos. Tá certo. E que sobre, né? Não tem que pagar. Sobre, exatamente, né? Tá bom. Caetano, a gente vai finalizar então o nosso bate-papo, tá? Obrigado por você ter vindo aqui nos estúdios da Rádio Energia Mix, por dispor também do seu tempo. Então, ao ouvinte que pegou bem no finalzinho aqui da nossa conversa, depois nós vamos editar e aí acaba virando um podcast, estará nas redes sociais e também no canal do YouTube da Rádio Energia Mix. Quer passar o contato também da contabilidade para quem tiver alguma dúvida mais específica ou até mesmo precisar dos seus serviços?
Fica à vontade. Sim, gostaria sim. A CWM ela tem o WhatsApp, que é o 94009-7468, e o telefone fixo, que é o 4509-0926. Ela pode também acessar o nosso site, cwmassessoria.com.br, e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Agradeço você também, Tones, e a Rádio Energia Mix, pela oportunidade. Opa, tamo junto. Tá aí, ó. Quem não conseguiu anotar, repetindo o telefone, tá? 4509-0926. Contabilidade CWM. Caetano, brigadão. Forte abraço também para sua equipe, tá? Ao Marcos. Quem mais que tá lá? A Gleice e a Lucilene.